Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? Faz tempo que eu não faço vídeo aqui no canal, então agora conversando com vocês agora sobre a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que contou com jogos muito interessantes, né? Vitórias empolgantes dos times aí voltando dessa parada do Mundial de Clubes, né, da Copa do Mundo de Clubes, times que jogaram e agora estão jogando novamente. Desculpa um pouquinho aqui a improvisação, não tô no estúdio oficial aqui da página, estou aqui no meio da mata, aqui da Mata Atlântica, aproveitando um pouquinho o pôr do sol aqui de Ilha Bela. Então, assim, cara, desculpa vocês essa adaptação, mas eu sei que vocês não poderiam ficar sem o vídeo, e eu estou aqui gravando para vocês de peito aberto. Bom, meus queridos, vamos conversar então sobre essa 13ª rodada. Eu vou fazer um vídeo depois com mais calma, com mais paciência, analisando a passagem dos clubes brasileiros por esse Mundial de Clubes, esperando pelo menos eu voltar aí de casa para fazer essa cobertura e também trazer mais informações sobre o mercado de transferências. Começando então pela 13ª rodada, tivemos o jogo do sábado, jogos do sábado, né? Com o Flamengo recebendo o São Paulo no Maracanã e o Flamengo vencendo por 2-0, né? Luiz Araújo, Wallace e Ian fizeram os gols do Mengão em cima do Soberano, um jogo onde o Flamengo controlou a partida como quis, né? Como bem quis. O São Paulo não teve grandes chances, né, ao longo da partida, chances que teve, construiu aos poucos. Foram poucas, né, não foi aquele domínio que a gente, nem um certo domínio, não foi um equilíbrio que a gente esperava de um confronto entre duas grandes equipes do futebol brasileiro. Foi um 2-0 com muita tranquilidade, com muita até facilidade mesmo, né, do Flamengo em cima do São Paulo, que não fez mais por conta de uma boa partida do Rafael, que conseguiu ajudar muito bem o São Paulo a não tomar uma goleada no Maracanã. 2-0 tá de bom tamanho, inclusive com um golaço do Luiz Araújo, né? O primeiro gol do Flamengo foi um belo gol do talento do atacante aí do Mengão. Também no sábado, no mesmo horário, o Inter recebeu o Vitória e demorou, né? Teve muita dificuldade de conseguir fazer o seu 1-0 com o segundo golaço do Tabata, mas foi um ponto fora da curva do que uma partida que foi a partida do Inter contra o Vitória dentro do Beira-Rio. Eu esperava muito mais do Inter, muito mais depois dessa volta. Eu achava, né, que essa volta iria dar mais tranquilidade para o Inter, um respiro para o Inter, fazer um recomeço de campeonato brasileiro, assim como ele teve de campeonato gaúcho, né? Ele teve um campeonato gaúcho espetacular. Pensei que ele poderia ter essa retomada agora no Campeonato Brasileiro, mas começou ainda devagar. Esse 1-0, na minha opinião, foi bem pouquinho porque eu esperava do Internacional de Roger Machado, mas foi uma boa vitória para o Inter fugir, né, do Z4 e somar pontos nessa tabela do Campeonato Brasileiro. Também no sábado tivemos a vitória do Botafogo em cima do Vasco por 2-0. Arthur Cabral e Nathan Fernandes fizeram os gols do Fogão em cima do Gigante da Colina. Um jogo também, né, um clássico equilibrado, mas que o Botafogo foi levemente melhor pelos gols e por ter aproveitado os gols, né? Os dois gols saíram no segundo tempo em chances ali que talvez o Rafael o Léo Jardim poderia ter ido um pouco melhor de tomada de decisão, mas que, facilidade ali do Botafogo com esse 2-0 também. O Vasco faltou aproveitar melhor as suas oportunidades, até para sair na frente do placar, né? Teve muitas oportunidades para isso. Não conseguiu, mas eu não consigo definir como uma partida ruim do Vasco nessa rodada. Cara, vamos falar do melhor jogo dessa 13ª rodada, cara. Bahia e Atlético fizeram de longe o melhor jogo, o melhor segundo tempo, pelo menos, dessas duas equipes, né? O Luciano Juba fez o primeiro gol da partida, no comecinho do segundo tempo. Depois o Hulk empatou no final, nos acréscimos do segundo tempo, com um golaço olímpico, né? Um belo gol do Hulk. E aí o Bahia voltou à frente do placar com o Michel Araújo, 7 minutinhos depois, ainda nos acréscimos, fazendo um gol da vitória do Bahia em cima do Atlético. Bom jogo do Esquadrão, eu gostei muito da partida que eu vi do Esquadrão de Aço, né, pelo que jogou na Copa do Nordeste, também pelo que jogou agora no Brasileirão. Para mim é uma equipe que está crescendo, pode apresentar muito mais e deve apresentar muito mais ao longo da temporada, depois dessa parada, essa retomada, esse respiro que a equipe teve com essa parada do Mundial de Clubes. Mas o Galo, cara, ainda é uma equipe que sofre para construir jogadas, é uma equipe que sofre na parte criativa mesmo de jogo. É uma defesa muito boa, eu gosto muito do sistema defensivo do Atlético, acho que funciona muito bem, mas aí você também precisa ter um ataque que te dá respostas, que te dá alternativas, e não é o que a gente vê do Atlético Mineiro ao longo da temporada e também no começo dessa nova temporada
dessa nova, né, temporada aí, nesse meio de temporada que a gente teve com o Mundial de Clubes. Esse foi o último jogo do sábado. No domingo tínhamos mais 3 jogos. O Corinthians recebeu o Bragantino e perdeu na Neoquímica Arena, né, com 2 gols ali do Bragantino. O Eduardo Sacha fez o primeiro gol de pênalti, na minha visão. Foi um pênalti muito bem marcado por conta do Kaká ter errado o lance. Né? Para mim é muita infantilidade você chegar com a perna tão alta, né? Pulando e com a perna tão alta na sua área, na entrada da área. É um risco que ele correu, ele realmente toca no jogador do Bragantino, impossibilitando ele de progredir na jogada, errando ali o bote. E para mim foi muito bem marcada a penalidade, sim, do Kaká. O Sacha cobrou muito bem. O próprio Kaká ainda fez o gol de empate no comecinho do segundo tempo, mas com toques de crueldade, depois de uma semana intensa de denúncias, de presidente devolvendo dinheiro e etc. O Thiago Borbas conseguiu fazer o segundo gol e deu números finais à partida, com essa derrota dolorosa do Corinthians em casa, na Neoquímica Arena, essa volta dessa parada que a gente teve. Para mim, é uma derrota ruim do Corinthians, né? A gente esperava muito mais do Corinthians na Neoquímica Arena, a gente espera sempre muito mais do Corinthians na Neoquímica Arena. E do que apresentou, na minha opinião, nesse jogo contra o Bragantino, foi muito pouco do que a gente espera do Corinthians jogando em casa. Quem jogou em casa e foi muito bem foi o Cruzeiro, que venceu por 4-1 a equipe do Grêmio, né? Caio Jorge 3 vezes e o Villalba fizeram os gols do Cabuloso, e o Grêmio descontou com o André no segundo tempo, depois que já estava 3-0, acabou descontando pro Imortal esse 4-1 no placar. Foi com requinte de crueldade também, né? O Caio Jorge fazendo assim um hat-trick nesse jogo no domingo foi assim um amasso da equipe do Cruzeiro em cima do Grêmio, né? Não deu chance para o Imortal crescer ou querer aparecer ao longo da partida. Também no domingão, mais um clássico entre Fortaleza e Ceará, mais uma derrota, ou mais um jogo que o Fortaleza não consegue ganhar do Ceará. Nesse ano, o Fortaleza não conseguiu ainda vencer o Ceará. Se a gente voltar para o ano passado, a mesma coisa. Então, assim, é uma freguesia que a gente vai vendo, vai se formando ao longo dos anos aí. Eu acho que o Fortaleza, inclusive essa derrota, culminou na demissão do Vojvoda. Eu acho que é um elenco muito curto, é um elenco sim ruim. Não consigo definir o elenco do Fortaleza como um elenco ruim, bom de Série A. A gente já vinha falando em reformulação desde o ano passado, quando a equipe foi bem, conseguiu uma boa colocação no Campeonato Brasileiro, mas ainda assim é uma equipe que dificilmente apresenta resultados e jogos convincentes para ter essa manutenção de elenco. Né? A gente vê que passa tempo, o Fortaleza vem precisando cada vez mais de novos jogadores, novas peças, e o Vojvoda acabou pagando o pato. Não acho que a demissão dele tenha sido justa, é um técnico muito bem capacitado, e os clubes brasileiros aí que estão com treinadores já na corda bamba, se preparem que em breve, provavelmente, algum clube brasileiro vai estar demitindo alguém e contratando Juan Pablo Vojvoda. Na segunda-feira, o confronto direto no Z4, né, o Juventude conseguiu vencer o Sport por 2-0, num jogo muito bem controlado do Juventude até o segundo tempo. Quando o Juventude consegue fazer o segundo gol com o Gilberto, ali o time recua, abaixa as linhas e o Sport vai para cima buscando o seu gol, o gol de empate, mas é uma equipe que sofre demais nas suas jogadas, né? O Sport consegue levar perigo em jogadas de bola parada, levantadas, pelo próprio Lucas Lima, mas quando não se tem um grande craque, o seu grande camisa 10 como um grande jogador, né? como esse jogador que numa noite estrelada, ele acaba indo muito abaixo. Né? Então, esse 2-0 aí tá de bom tamanho, Juventude vence, ainda não sai do Z4, mas soma pontos, chega próximo das equipes que estão mais acima na tabela. Lembrando sempre que Palmeiras, Santos, Fluminense, e não vou lembrar outro time que joga, Fluminense ainda não jogaram, né, tiveram seus jogos adiados e vão jogar provavelmente nas próximas semanas. Nesse meio de semana tem rodada atrasada, tem playoffs da Copa Sul-Americana e você vai ter análise completa disso tudo e mais a minha opinião sobre o Mundial de Clubes lá na sexta-feira com o vídeo do canal. Fechou? Um abraço, meu Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.